Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos mortais quarentenários. Então, estamos aqui para fazer umas aulinhas de revisão, né? Para aproveitar aí essa quarentena para reforçar. Para você que já está no quarto ano, ou você que acabou de ver, ou você que quer adiantar um pouco desse conteúdo. A gente vai começar bem básico, tá? Mas eu optei por nós começarmos por potências para seguir a linha de progressão geométrica e depois a gente conversa sobre progressão aritmética. Eu optei por começar logo por progressão geométrica, dadas as circunstâncias que nos levaram à quarentena terem esse vínculo, né? Como a gente vai ver um pouco mais adiante. A frase do dia, que alguns alunos disseram que sentiram falta, né? Tá aí. Espero que dê para ler com clareza, se não der, avisem que aí nas próximas aulas a gente corrige isso daí, tá? Bom, então rapidamente, né? Só para lembrar o que são potências. Você aprendeu no sexto ano, revisou provavelmente no sexto ano, revisou provavelmente no nono, é retomado no primeiro ano do ensino médio, principalmente para o estudo das funções exponenciais, né? E equações exponenciais, logarítmicas e tal. O que é uma potência? Uma potência é uma multiplicação repetida de um mesmo número, né, simbolizada, né, pela base e o expoente, que é o número de vezes que ela se repete. Então você pega o número A, multiplica ele por ele mesmo um número n de vezes e você enxuga essa notação utilizando um índice aqui em cima. Tá legal? Então, só para lembrar, para dar nomes aos bois, essa aqui é a nossa base e esse aqui é o nosso expoente, não é isso? Beleza. E algumas propriedades importantes, eu resolvi destacar essas três, pode ser que apareça em algum exercício aí, outras propriedades a gente pode comentar ao longo da resolução do exercício, tá bom? É só porque a lousa é pequena, por isso mesmo eu peço desculpa do tamanho da letra, se estiver pequeno, mas é o que a gente tem, né? Então, a propriedade, quando você tem duas bases iguais que se multiplicam, então você só repete a base e soma os expoentes. Duas bases iguais que se dividem, você repete a base e subtrai os expoentes. E potência de potência, se você tiver um número, né, uma base A elevado a n, e tudo isso elevado a um outro expoente, você pode simplesmente escrever como a base elevado a n vezes m. Esse expoente é como se ele entrasse multiplicando o outro expoente que já tem lá. São demonstrações simples, bastante intuitivas, a gente não é a nossa proposta aqui fazer as demonstrações, mas de repente vale a pena você dar uma pesquisada, dar uma procurada para saber de onde vem, né? Porque uma das coisas mais importantes que a matemática tem para nos ensinar é que as coisas não são como são porque a gente quer que elas sejam, elas são como são porque tem um sentido lógico, uma dedução lógica, uma demonstração factível dentro de procedimentos pré-determinados. A gente tem premissas bem definidas, a partir dessas premissas tem uma série de passos que a gente segue para chegar a uma conclusão. A verdade, na matemática, não é aquilo que eu quero que seja, é aquilo que eu consigo provar que é. Muito bem, então, luz apagada, vamos para as noções intuitivas de progressão geométrica. Tem um filme da década de 90, mais ou menos, chama A Corrente do Bem, que é uma boa forma da gente entender a importância disso de uma forma mais positiva, né? A ideia da personagem principal é a seguinte: se uma pessoa fizer algo de bom que seja difícil para outra pessoa fazer sozinho e conseguir comprometer que essa pessoa passará adiante para outras 3 pessoas, a gente consegue atingir muito mais pessoas, né? Em passadas mais rápidas, vamos dizer assim, de cada novo ciclo da passada, né?
dessa boa ação. Então, uma pessoa faria bem a 3 pessoas, e cada uma dessas 3 se comprometeriam a fazer bem a outras 3 pessoas, e cada uma dessas outras pessoas a outras 3, e assim por diante, né? É um filme muito interessante, muito bonito, né? Muito sensível e muito interessante, né? Na perspectiva da velocidade que isso atingiria, né? As pessoas por aí, né? Através de um contágio de algo bom, tá? Mas o que nos interessa aqui é reparar o crescimento, né? E a sequência que forma em cada passada. Então, conta comigo aqui, ó. Você começou aqui com esse sujeito. Esse sujeito fará bem a 3 pessoas, não é isso? Cada uma dessas 3 fará bem a outras 3, então eu vou ter 9. E aí cada uma dessas 9 fará bem outras 3. Então ficará 3 para essa, para essa, para essa, 3 para cada uma das 9. 3 vezes 9, 27. Eu acho que dá para perceber um padrão aqui, né? Que você pega o anterior, multiplica por 3, né? E aí chega no próximo. Eu vou dar mais 2 passadas aqui nessa corrente. Você já vai entender outra comparação que eu quero fazer. Muito bem. Então, na primeira passada, 3 pessoas. Na segunda, 9. Na terceira, 27. Na quarta passada, 81. Na quinta passada, 243 pessoas foram contagiadas com esse bem, né? E aqui veja, 243 pessoas receberam, não foi o total de pessoas envolvidas no processo, porque o total de pessoas envolvidas no processo seria a soma, né, até aqui o 3, né, considerando que a passada é adiante, a primeira pessoa, aquela que começou, né, ela só passou adiante, em tese ainda ela não recebeu, né, dentro do conceito matemático. Para a gente ter uma comparação numérica, né, eu gostaria que você reparasse também aqui que dá para escrever tudo isso daqui em função da base 3, tá? Então, o número 1, ele é um que eu tenho que saber como que eu posso escrever, que é elevado a 0. Qualquer número diferente de 0 é elevado a 0, dá 1, né? Então, 3 elevado a 0. 3 eu posso escrever como 3 elevado a 1. O 9 como 3 ao quadrado, 27 como 3 ao cubo, 81 como 3 elevado a 4 à potência e 3 elevado a 5 para o 243, tá? Repare que dá para a gente perceber aqui, né, uma sequenciazinha aqui nos expoentes, tá? Mas eu queria comparar também com você, se fosse, em vez de colocar no expoente algo vinculado à posição, né, porque aqui eu posso entender que a posição é 1 a menos que a posição que o número ocupa, né, na sequência. Por exemplo, esse número ocupa a posição 1, e aí é 3 elevado a 0. Esse número ocupa a posição 2, e é 3 elevado a 1. Esse número ocupa a posição 3, e é 3 elevado a 2. Então, o expoente está sempre uma unidade anterior à sua posição na sequência numérica. Tá. Se eu criar uma sequência numérica que o valor é a posição elevada ao quadrado, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49 e assim por diante, certo? Repara na velocidade de crescimento, tá? Em termos de função aqui, seria uma função discreta, já que é no conjunto dos números naturais, né? A progressão geométrica, repara seria uma função exponencial, né? E aí repara no crescimento dela. E aqui seria vinculado a uma função, uma sequência vinculada, né, a uma função quadrática, nesse caso discreta, porque eu peguei aqui baseado na posição, tá? Uma sequência numérica, nem PA nem PG, né? Muito bem. Então
falando essas coisas porque estou considerando que a aula é uma revisão, tá? Pois bem, em que momento aqui a gente vai, por exemplo, chegar ou passar de 100? Só no 10, né? Então, lá na nona passada, eu vou estar passando de 100. Aqui, ó, na quinta passada, eu já passei de 200. Mais 2 passadas, eu já passei de 1000. Então, o crescimento da progressão geométrica é um negócio violento, né? E existem muitas coisas que crescem em progressão geométrica, né? Juros compostos crescem em progressão geométrica, crescimento bacteriano frequentemente, né? Viral, né? Crescimentos pandêmicos, né? Crescimentos de uma boa corrente, né? Sistemas piramidais também tendem a crescer. Claro, quando se aplica, principalmente na natureza, existe um limite porque tem uma questão de ambiente, de meio, que é aquele fenômeno, digamos assim, biológico ou químico, existe um meio que determina até onde a coisa cresce de forma exponencial. Então ela cresce até certo ponto, quando se trata de natureza. Quando se trata de matemática, claro, você pode ir ao infinito, mas é muito importante aqui na intuição que você repare nesse crescimento. Isso vai ser muito importante quando a gente comentar gráfico, tá bom? Para você entender o desenho do gráfico. Pois bem, então vamos agora falar da definição de PG. Muito bem, então rapidinho, vamos ver aqui a definição de PG. Definição um pouco mais formal, né? Então, o que é uma progressão geométrica? Basicamente, a progressão geométrica é uma sequência numérica que o próximo número é o anterior multiplicado sempre por um mesmo número. Então, no exemplo intuitivo que a gente deu, a gente começou com o número 1, né? Que era uma pessoa começando. Então, a próxima eram 3, depois eram 9. Então, era o anterior multiplicado por 3. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, era o anterior multiplicado por 3, né? Então, essa é a definição. É uma sequência numérica em que o próximo termo é o anterior multiplicado sempre por um mesmo número. Tá legal? Então, assim sendo, já que é o anterior, se eu, para poder falar em anterior, eu tenho que ter um primeiro termo. Porque a partir do primeiro, o segundo vai ser o anterior multiplicado por esse número fixo, né? Então, a gente formalmente escreve dessa maneira, né? Esse A1 aqui, ele é o primeiro termo. Esse A é um número qualquer. Eu posso começar com o 10 e ser tipo anterior vezes 3, né? 10, aí 10 vezes 3, 30, 30 vezes 3, 90, 90 vezes 3 e assim por diante, certo? Então né, que é o primeiro termo. Ele tem que ser dado ou alguma forma de descobri-lo, né, a partir dessa definição. Já que é o anterior vezes alguém, eu tenho que dizer quem é o primeiro termo, né, um pontapé inicial. A coisa tem que começar de algum canto, tá? E aí eu concluo dizendo que o próximo termo é o anterior multiplicado por um número fixo. Esse número fixo, representado aqui pela letra Q, nós chamamos de razão. Não é isso? Nós chamamos de razão. O que eu acho importante ao apresentar a definição formal? Para que você entenda o conceito da fórmula matemática, né? Por exemplo, o que significa A índice 1, que é umzinho pequeno? Cuidado para não cometer aquele erro de escrever o A1 assim. Se você escreve o A1 com um muito grande do lado, você vai confundir. Você vai achar que esse 1 é um número que participa de uma equação ou algo do tipo. E, na verdade, esse 1 é apenas um índice indicando a posição numa sequência numérica. Muito bem. Então, o A1, ele é o nosso primeiro termo. O AN é o termo que ocupa a posição N. O AN é o termo que está na posição N. A5, termo que está na posição 5. A10, termo que está na posição 10. A N, enésimo termo da posição N. Agora, e qual é a importância dele? Ele é o nosso termo genérico.
Ele representa qualquer termo que eu queira dentro da minha sequência. E esse daqui, toda vida que você vê um AN-1 dentro de uma sequência, ou que você precise criar uma sequência, é um termo útil, porque ele significa termo anterior a N, que é o termo que ocupa a posição N-1, anterior a N. Né? Então, se o N é 5, esse é 4. Se o N é 10, esse é 9. Né? Então, é uma forma simbólica de indicar a palavra anterior. Então, quando eu expresso em língua portuguesa que o próximo termo é o anterior multiplicado por um número fixo, esse anterior ele é representado simbolicamente por A, índice N-1. Tá ok? Então, espero que tenha ficado entendido isso, né? Que eu acho particularmente importante você entender esse poder simbólico, né? Porque ele sintetiza um raciocínio e te permite fazer manipulações matemáticas que é o poder que a matemática dá para a gente chegar às conclusões que a gente chega nas outras áreas do conhecimento. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, só mandar a dúvida que a gente tenta tirar pelos nossos meios de comunicação, tá bom? Bom, pessoal, vamos conversar rapidinho sobre os tipos de PG, tá? Então, basicamente, a gente tem a PG crescente, a constante, a decrescente, as alternadas e as estacionárias, tá? Mais importante do que decorar os nomes é entender o conceito, tá? Então, quando é que a PG é crescente? Quando é que o próximo termo é maior que o anterior, né? Ele vai ser maior quando a razão ela for maior que 1. Lembrando por que 1, né? Por que a nossa referência é 1? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação, que é a operação base da construção da nossa sequência numérica na progressão geométrica. Né? Então, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1, e então ele é o nosso norte nesse sentido, né? Do crescimento ou decrescimento. Tá? Então, ela vai ser crescente quando o Q for maior que 1. Ela vai ser constante quando o Q for igual a 1, porque é o elemento neutro, qualquer número multiplicado por 1 dele mesmo. Vai ser decrescente, olha só que interessante, quando tiver entre 0 e 1. Ou seja, é uma fração em que o numerador é menor que o denominador. Né? É um 0, alguma coisa. E aí o próximo é a única forma que você faz, né? Que você tem dentro da PG para que o próximo número seja menor que o anterior, que basicamente é dividir esse número, né? Então, para poder isso acontecer, você vai ter que ter 0, alguma coisa, assim como para que o próximo termo seja igual ao anterior, que é a definição de constância, né? Aí para a gente, você tem que ter o Q igual a 1, tá? Também é interessante reparar o que acontece quando a razão é menor do que 0, quando ela é negativa. Como a gente tem aquele problema da multiplicação dos sinais, né? Negativo, né? O menos vezes menos resulta em mais, você vai ter sempre um número positivo alternando com um número negativo quando o Q for menor que 0. E aí a gente vai chamar isso de uma sequência ou uma PG, se você quiser, né? Dada a definição de que é um anterior multiplicado por alguém, a forma como a gente definiu permite chamar de PG. Então, é uma PG alternada, tá? E por fim, se for igual a 0, você já sabe que todo vai ser 0, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0, né? Só que o primeiro termo não precisa ser 0. Então, a gente vai chamar de estacionária. Por quê? Porque ela, né, ela começa com um valor que não necessariamente é 0, mas após o primeiro valor, todo o restante é 0. Então, se você quiser alguns exemplos, né? PG crescente é aquela que a gente viu, 1, 3, 9 e assim por diante. Uma constante seria, por exemplo, sei lá, 7 terços, que aí fica 7 terços, 7 terços, porque é o próximo é o anterior vezes 1, né? Aqui seria decrescente, 2, 1 sobre 2, 1 sobre 4 e assim por diante, né? Uma alternada, por exemplo,
Você tem 1, aí multiplicado por menos 2 dá menos 2, multiplicado por menos 2 dá 4, multiplicado por menos 2 dá menos 8, e assim por diante. Ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui eu posso ter, por exemplo, o menos 11. Aí é o anterior, a razão é 0, então é o anterior vezes 0. Menos 11 vezes 0, 0. E daqui em diante, segue 0. E aí ela estaciona no 0, por isso se chama estacionária. Esses são os tipos possíveis. As mais frequentes, importantes de entender, são essas duas, né, que são os casos mais aplicados, mais recorrentes, mas é importante abrir a cabeça para todas as possibilidades. Beleza? Muito bem, pessoal. Chegamos agora numa fórmula importante, útil, que pode agilizar muito, né, os procedimentos de resolução de questões que envolvam PG, que é o termo geral da PG. O que é um termo geral, seja da PA ou da PG? Um termo geral é quando você escreve a fórmula da sua sequência a partir do primeiro termo. Né? Você encontra qualquer termo dela a partir do primeiro termo, por causa desse padrão. Tá? Assim como as propriedades das potências que eu comentei, não é uma demonstração complexa, tá? Então vale a pena dar uma estudada. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade de absorver e consolidar o conhecimento matemático quando entende o caminho que conduz à fórmula, porque aí caso a pessoa esqueça da fórmula na hora de um Enem, por exemplo, né, ou de um concurso qualquer aí que caia matemática de nível médio, esqueci a fórmula, sei que tem a ver com progressão, aí você acha que só vai conseguir com a fórmula. Quando você lembra o caminho que conduz, aí você pega o fio da meada e acaba conseguindo chegar à resolução da questão, tá? E qual é o termo geral da progressão geométrica? O termo de posição n, qualquer, ele é o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1, ou seja, a posição anterior. Se você quiser saber o termo de posição 50, é o primeiro termo multiplicado pela razão elevada a 49, que é 1 a menos, uma unidade a menos, que é a unidade 50. Simples assim, não tem complicação. Só para ilustrar, temos aqui uma PG, né? 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Eu quero saber o 15º termo, né? Olha, então aplicando aqui, quem é que é o meu A15? Ele é o meu A1. Quem é o meu A1? Número 1. Multiplicado pela minha razão. Aí vem a pergunta, quem é a razão? Ora, é o anterior vezes quem aqui? É o anterior vezes 2. Pedro, e se eu não souber? Né? E se eu não souber? Você pega qualquer termo e divide pelo anterior. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 1, 2. E você acha a sua razão. Então, uma forma imediata de achar a razão é o próximo termo dividido pelo anterior, na PG. Tá? Então, a minha razão é 2 elevado a n menos 1, 15 menos 1. Tá? Então, fica 1 vezes 2 elevado a 14, que se você não errar a conta, vai dar 4.096. E aqui está a importância da matemática para dar uma certa previsibilidade na condição de vida humana, né? Você pensa o seguinte, se eu estou falando de algo que dobra a cada passada e eu quero prever na 15ª passada qual o valor que eu vou ter, eu tenho isso, né? Eu tenho essa ferramenta, ela me dá uma base. É claro, quando você vai aplicar na natureza, na biologia, na química, né, principalmente, são áreas assim que eu já vi alguma aplicação, né, na economia, também tem escala de magnitude, né, na geografia, ali, na geofísica, enfim, tem muitas aplicações.
Mas quando você vai aplicar lá, é claro que você não, nem sempre, ou quase nunca, a bem da verdade, você vai ter o valor exato. Exceto na economia, né, você não vai ter ali na natureza, mas dá uma aproximação bastante razoável. Né? E por que que nunca dá exato? Porque as coisas que acontecem são multifatoriais. Né? Não é uma coisinha tão constantezinha. Mas certas coisas na natureza às vezes são tão precisas que o cálculo matemático, né, te diz muito bem ali onde que você vai chegar. Então a importância é essa, né? Se eu quiser saber se a coisa está dobrando a cada passada e eu quero saber daqui a 20 dias, né? Digamos que ela dobra a cada dia, ou que ela dobra a cada 3 dias, né? Daqui a 20 dias como vai estar? Se ela dobrar a cada 5 dias, daqui a 20 dias são 4 passadas, então eu já sei que eu estou procurando ali, né, o quarto termo adiante, né? Então esse é o poder do termo geral dentro da progressão geométrica. Agora vamos dar uma olhadinha no gráfico. Bom, muito bem. Para finalizar por hoje, deixa eu adiantar que eu devo disponibilizar uma lista de exercícios aí de PG para a gente começar a trabalhar. Vou fazer algumas questões também para dar base, aí você tenta, se tiver dúvida manda e aí a gente pode solucionar aí as que vocês tiverem mais dúvidas, tá? E para finalizar a gente vai ver aqui o gráfico da PG, que é, né, um caso particular de função exponencial, pode-se pelo menos ler assim, né? Só que a gente faz um tratamento discreto na forma de sequência, né? Então vamos lá, eu vou colocar, o que vai ficar aqui nesse eixo é a minha posição, tá? Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, né, que é o meu A1, A2, A3, A4, A5, A6. E aqui o valor, né, do número. Então, o meu primeiro termo é o meu número 1. O meu segundo termo é o número 2. Aqui tudo bem, né? O meu terceiro termo já vai lá para o número 4. O quarto termo vai lá para o número 8. Então, 4, 5, 6, 7, 8. O quinto vai para o 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nem cabe, ó, 14, vai ser mais ou menos aqui, né? 15, 16. Olha aqui a altura que ficaria o meu quinto termo. Mais ou menos bem aqui, ó. Olha só. Né? Se você quisesse ligar aqui, não deveria, já que trata-se de um caso discreto, né? As sequências são números fechados. Né? Se fosse uma coisa contínua, você pudesse ter a posição 1,5, por exemplo, que não é o caso, né? Formaria um gráfico que a gente já conhece da função exponencial, que é aquele crescimento absurdo que eu falei, né? E aqui tem algumas coisas interessantes para a gente analisar. Com o que finalizamos essa longa aula de hoje, tá? Bom, o crescimento de algumas viroses, né, de várias, principalmente as pandêmicas, né, são crescimentos assim. Né? A próxima passada é o dobro da anterior, essas passadas às vezes são 5, 10 dias, o que determina isso o tipo, a forma como a virose transmite, né? E a única forma de conter é tomar as medidas cabíveis, né? Dependendo da cultura, do local, do contexto e da pandemia que está sendo discutida. Então essa é uma parte que a gente está sentindo na pele de forma triste, ou principalmente triste, com um tanto de medo também, que me leva à frase do dia, né?
do Lulu Santos. Tudo que cala fala mais alto ao coração, né? É sobre silêncio, né? Esse silêncio das ruas, né? Esse calar das cidades, esse silêncio da correria maluca que a nossa sociedade virou. E se tem uma coisa que o silêncio tem é poder, né? Um silêncio constrangedor, por exemplo, por não saber o que dizer, às vezes fala muito mais, né? Como certa vez um presidente na ONU criticou isso nas grandes potências, quando o país dele foi atacado e as grandes potências simplesmente silenciaram. E no discurso ele silenciou, né? Foi um discurso muito poderoso. Por quê? Porque o silêncio é forte. Porque tudo que cala fala mais alto ao coração. E esse silêncio das cidades, né, permite que a gente também escute mais um pouco a nossa voz, né, interior, aquilo que às vezes a gente está gritando dentro da gente e não tinha um espaço. E aí de repente a gente se vê trancado dentro de casa do jeito que a nossa alma é trancada dentro do nosso corpo, né? A gente fica nessa clausura, nesse quarto fechado, sem porta ou janela, nesse silêncio, né? Nesse silêncio. Segundo Madre Teresa, é no silêncio que Deus fala também. E o que eu acho mais bacana de pensar nesse silêncio todo é porque a fala só faz sentido por causa do silêncio, por causa das pausas que a gente dá entre as palavras, né, é que nós conseguimos encontrar um sentido. Silêncio é pausa. Que é isso que a natureza está nos forçando a fazer agora. Pausar. Segundo Nietzsche, sem a música a vida seria um erro, e a música se faz de silêncio e som, como também diz Lulu Santos. Mas tem outro aspecto na função exponencial especificamente que eu acho interessante, que tem a ver com a gente. Na APG não, porque ela é discreta e ela só vai para lá, né? Talvez se fosse uma PG decrescente a gente pudesse estar conversando mais sobre isso, porque a curva ia fazer assim na PG decrescente, né? Mas aqui, se você esticar para cá, né, ela vai chegando perto, pá, e tal. Aí você vai achar que ela vai encostar aqui, né? E aí vai parecer que encostou. E aí eu sempre explico em sala, né? Quem já teve essa aula e lembra bem, que parece que chegou no eixo X, né? Parece que chega, mas aí quando você amplia, quando você diminui essa escala aqui, né? No caso, quando você amplia, quando você se aproxima aqui, no GeoGebra dá para ver bem que não encosta, ela chega bem perto, mas não encosta. Aí você afasta, vai, aí encosta, aí você amplia e não encosta. Parece que chega, mas nunca chega, né? E aqui eu falo não mais como professor de matemática, mas como poeta, né? Usando o Chico Buarque. Chico Buarque, na Ópera do Malandro, tem uma música que ele diz que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Parece que chega, mas nunca chega. Você vê no WhatsApp as pessoas, faz videochamadas, você liga para escutar, você olha foto, você vê vídeo, você acompanha no Instagram, mas você não toca. Principalmente em tempos de coronavírus,
você não toca, você não beija, você não cheira. Parece que chega, mas nunca chega. E chega. Lá no infinito, se o infinito existir, essa curva verde aqui toca o eixo X. Lá no infinito, no limite do infinito, se o infinito existir, chega. E aí o infinito fica por conta do poeta ou do teólogo, né? Porque o que é o infinito? Se não o que eu, pelo menos enquanto poeta, entendo por amor, com A maiúsculo, né? Esse amor que nós temos uns pelos outros e que nos leva a ficarmos em casa para proteger aquele que nós só conhecemos como um humano e nada mais. Até um dia desses a gente estava seguindo o lema ninguém solta a mão de ninguém, porque todos precisávamos nos ajudar, e agora, ironicamente, a gente não pode se tocar e tem que ficar dentro de casa, no nosso silêncio e na nossa saudade. Mas parece que a gente está soltando as mãos para segurar os nossos corações. No infinito, essa saudade vai encontrar seu lugar e a gente vai se abraçar. Vai chegar. A gente vai junto até onde precisar ir. Beijos de luz e até a próxima, se Deus quiser.